Eu vou convidar a doutora Rafaela para entrar aqui na live, porque a ideia hoje é a gente falar tudo sobre hipotireoidismo, dar a visão tanto nutricional quanto médica, tá certo? Então vamos falar de medicamentos, vamos falar de metabolismo, vamos falar de alimentos que ajudam ou que atrapalham o funcionamento da tireoide. Então todo mundo que tem aí hipotireoidismo, ou que tem na família gente que tem tireoidite de Hashimoto, fiquem de olho aí, porque hoje vai ser super interessante. Então, deixa eu convidar a doutora Rafaela. Já já ela vai entrar aqui. Olá! Olá, gente, tudo bem? Todo mundo me Aqui, ouvindo dessa vez? vamos conferir, né? Se está todo mundo ouvindo bem dessa vez. Será, gente? Áudio de doutora Rafaela, tá ok? Pessoas Opa! ouvindo? Ótimo. Então vamos lá. Já finalizaram aqui para mim, Rafa, que tá tudo certo. Então, Rafa, rapidamente, novamente, mais uma vez, se apresenta aí para quem não pôde estar aqui com a gente da última vez. Gente, rapidinho, eu só vou pedir desculpas aqui, porque talvez, de vez em quando vai rolar um barulhinho aqui, porque eu tô na clínica hoje, minha clínica tá fechada, mas eu vim hoje aqui para fazer os atendimentos online, para gravar e para fazer essa live. E simplesmente hoje é feriado, né? Então tá rolando uma obra aqui em algum lugar. Então pode ser que de vez em quando surja um barulhinho de fundo aí. Mas vamos dar seguimento. Se apresenta aí, Rafa, para o pessoal que não estava aqui na última live. Então, gente, para quem não me conhece, eu já tenho tido aí algumas vezes o prazer de vir aqui conversar com a Paulinha sobre vários temas em comuns, com a nutrição e a endocrinologia. Então, eu sou endocrinologista, sou médica endocrinologista, sou mestre em endocrinologia também pela Universidade Federal de São Paulo, doutoranda também pela mesma instituição e também sou uma apaixonada aí pela medicina do esporte, sou pós-graduada em medicina do exercício do esporte e trabalho junto aí com a Paulinha na clínica Você Bem. Eba, show de bola, Rafa. Então, gente, acho que para quem não me conhece, né, pode ser que tenha um público de Rafa aí que não me conheça, mas eu sou Paula, eu sou nutricionista, tenho especialidade na área clínica esportiva e também amo todo e qualquer assunto relacionado à saúde, mas principalmente à prática de esportes, a melhora de composição corporal. E hoje a gente vai falar, né, Rafa, de um tema que é hipotireoidismo, que, querendo ou não, tem total influência também na parte de composição corporal. Mas isso é algo até que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu acho que a gente pode começar essa live, Rafa, falando novamente sobre o beabá do hipotireoidismo. O que é? Quais são as principais causas e quais são os principais sintomas? Bom, gente, então vamos lá para essa introdução tão importante em relação a essa doença que é muito comum, gente. O hipotiroidismo realmente é uma condição muito comum, tá? E hipo vem de pouco, para a gente poder tentar relacionar com o que acontece na nossa glândula tireoide. Então, é quando a nossa glândula ela começa a produzir pouco hormônio. A glândula tireoide, muitos pacientes perguntam, ai doutor, eu tenho tireoide, a gente fala de hormônio, aí algumas pacientes já pensam que é hormônio só de mulher, aquele relacionado com os ovários, mas não. A tireoide é uma glândula que fica aqui nessa região do pescoço, que todo mundo tem, tanto homem e tanto mulher. E é um hormônio que é fundamental desde quando a gente é embrião na barriga da nossa mãe. É um hormônio fundamental para a formação da gente, principalmente do sistema nervoso central. Então, por isso é tão importante que as gestantes também sejam acompanhadas e são triadas pelos seus ginecologistas para essa condição. Então, o hipotiroidismo, que pode aí ser congênito, né? Algumas crianças nascem com problema na tireoide, é uma condição grave. Por isso que tem até teste do pezinho para triar a criança com isso, porque se for constatado tem que já repor de imediato. E na vida adulta, né, a causa mais comum do hipotiroidismo, que é muito mais frequente em mulheres que em homens, como a maioria das doenças de tireoide, é a tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. O que significa isso? O nosso próprio corpo, por condições não completamente esclarecidas, obviamente a tendência genética é a principal causa, se a gente tem casos na nossa família, sempre vai aumentar a nossa chance de ter o hipotiroidismo. Então, as nossas células começam a reagir contra
as células da tireoide, nossas células de defesa. Então, isso vai levando a um comprometimento na produção do hormônio tiroidiano. Então, num primeiro momento, hoje em dia, como muita gente faz check-up e tem acesso a exames de rotina, isso muitas vezes é percebido só no exame de sangue, ou também quando faz uma ultrassom de tireoide, tem algumas alterações que podem lá ser sugestivas de doença autoimune da tireoide, tá? E muitas pessoas aí já vão também ser feito diagnóstico, já vai ser feito diagnóstico quando a pessoa já tem bastante sintoma, e na verdade ela pode vir a procurar atendimento já pelos sintomas. E vamos lá, então, quais os sintomas mais comuns do hipotiroidismo? São sintomas gerais, gente. Então, o grande desafio é que pode ser confundido com várias coisas, como deficiências nutricionais, com anemia, com depressão, com um monte de condições. Então, é por isso que é muito importante um diagnóstico bem feito, tá? Então, a pessoa pode ganhar um pouco de peso, sim, principalmente às custas de retenção de água. O metabolismo, a gente fica mais lento mesmo. É como se fosse um carro sem gasolina, um carro que não está funcionando o suficiente, tá? Então, isso pode acontecer, o intestino pode ficar mais preso, a pele pode ficar bastante ressecada, com unhas fracas, pode ter queda de cabelo, pode ter uma sonolência intensa, pode ter também piora dos controles de pressão arterial daqueles pacientes que são hipertensos, ou até quem não é hipertenso, de repente a pressão começa a subir estranhamente, tá? Então, esses são os principais sintomas do hipotiroidismo. É importante isso que você falou, né, Rafa? É entender que são sintomas que eles são tão semelhantes a diversas outras doenças ou situações, até mesmo anemia, como você falou, que dá exatamente a mesma coisa, ou a própria depressão, deixa a pessoa um pouquinho mais letárgica, prostrada, sem vontade de fazer nada, querendo viver ali no sofá, na cama, enfim. Então, por isso que é tão importante até todo ano, e aí a depender das doenças, fatores de risco que cada um tenha, talvez até mais de uma vez ao ano, a pessoa fazer os exames de sangue. Até enquanto a gente estava falando, Rafa, teve uma pessoa que perguntou exatamente isso, né? E como eu sei que eu tenho hipotireoidismo? Como é que eu diagnostico, Rafa? O médico diagnostica, quer dizer. Então, gente, a pessoa vai chegar no médico e vai comentar aí, né, se tem alguns sintomas, assim, já pode ser uma procura direta, ou a pessoa chega no endocrinologista para fazer um check-up, ver como que tá. Então, a gente costuma dosar os hormônios tiroidianos, que é, na verdade, o TSH, que é um hormônio produzido aqui na hipófise, que é como, explicando de uma maneira simples, ele manda a tireoide produzir os hormônios dela, e esse hormônio se chama TSH. E nós dosamos também os hormônios produzidos na própria tireoide, que é principalmente o T4 livre, e eventualmente nós dosamos também o T3 livre, mas ele tem uma importância maior quando a gente está investigando um possível hipertiroidismo. Dosamos também autoanticorpos, que são esses marcadores dessa tiroidite de Hashimoto, que eu falei que é a principal causa do hipotiroidismo, que é o anti-TPO e o anti-TG, tá? E também nós costumamos pedir o colesterol também, que nos ajuda aí a avaliar, porque muitas vezes esse colesterol ele se altera quando a pessoa está com hipotiroidismo, tá? Pedimos exames gerais e pedimos também direcionado uma ultrassom de tireoide. Por quê? Nessa ultrassom já podem ter alterações que sugerem um ataque autoimune, que é a alteração do parênquima na ultrassom. Vai aparecer escrito lá no laudo, parênquima heterogêneo. Então, isso sempre vai chamar nossa atenção para a doença autoimune da tireoide. Não só o hipotiroidismo, o hipertiroidismo também. Mas aí já tem outras características a mais. E além disso, nós vamos levar em consideração, porque muitas vezes a gente pode ter nesse exame de sangue que a gente pediu valores intermediários, que ainda não fecham completamente o diagnóstico, isso é um hipotiroidismo. Pode ser o que a gente chama de hipotiroidismo subclínico, onde só aquele hormônio que manda a tireoide trabalha mais, que é o TSH, onde só ele está elevado, os da tireoide ainda estão normais. Mas aí a gente vai levar em consideração a história familiar da pessoa, se ela tem sintomas ou não, que doenças associadas ela tem,
e o resultado de outros exames, como o colesterol, para a gente decidir se vale a pena, se está indicado a gente já começar a repor o hormônio da tireoide para essa pessoa. O hormônio que a gente repõe, gente, é o T4 livre. Na imensa maioria das pessoas, mais de 90%, é suficiente para controlar os níveis no exame de sangue e também para controlar os sintomas. Tem uma minoria que eventualmente a gente pode dar o T3 direto, que é a forma ativa do hormônio. A tireoide também, assim como essa reposição, né, a gente se baseia em tentar fazer a coisa mais fisiológica possível. A tireoide também, ela produz imensamente, na imensa maioria, é o T4. E esse T4, ele é convertido na forma ativa, que é o T3, nos tecidos periféricos, tá? Então, é dessa maneira que funciona. Perfeito. E até enquanto você falava, Rafa, e você explicou muito bem, surgiu uma pergunta aqui da doutora Renata. E ela estava falando até, e quais são os valores, então, né, limítrofes, enfim, quais são os valores que geralmente se utiliza para diagnosticar? E eu acho que na sua fala, Rafa, já ficou muito claro que é algo muito complexo, muito mais complexo do que só se avaliar um valor de TSH ou um valor de T4 livre isolado, né? Então, eu acho que precisa ser realmente cruzadas ali diversas informações, inclusive da parte de sintomatologia, inclusive às vezes da parte de exames de imagem, de fatores de risco, como você mesmo identificou, de casos na família ou não de uma doença autoimune, para cruzar para se chegar a algum diagnóstico. Então, não adianta, às vezes, a gente querer só levar em consideração os números que estão ali no exame de sangue, não é isso? Exatamente. Existem algumas diretrizes gerais, até porque é exatamente como você falou, tem todos esses fatores individuais, mas existe um número, de certa forma, marcante, que é o TSH de 10. Então, via de regra, se eu tenho um TSH de 10, mesmo com um T4 livre normal, via de regra a gente costuma tratar essa pessoa, principalmente se ela tiver anticorpo positivo, se for uma pessoa com doença cardiovascular, tá? Uhum. Então, menor que 10, com T4 livre normal, a gente está aquele subclínico que a gente vai levar muito em consideração as outras coisas para poder dar hormônio tiroidiano, gente. Uma coisa muito importante que essa pergunta suscitou é que pacientes idosos, gente, então é muito comum eu receber vários pacientes idosos com TSH de 5, de 6, um paciente de 70 anos, de 80 anos. Gente, isso é normal, via de regra. Quando a gente envelhece, a tendência do TSH é ficar mais alta mesmo. Por isso que não importa só aquele valor de referência. Ah, não, o valor de referência diz que é até 4,5, então tem problema, tenho que tomar hormônio. Não é assim, depende da idade. Se eu pegar um idoso de 80 anos, porque ele tem um TSH de 5 ou 6, e eu resolver dar hormônio tiroidiano, os estudos mostram que se aumenta a mortalidade nessa população quando você faz isso. Tem também algumas diferenças relacionadas até, entre aspas, racial. As pessoas de pele mais clara, os caucasianos, têm uma tendência a ter um TSH mais alto mesmo. Então, tem várias coisas para se levar em consideração, porque senão você está fazendo um mal ao invés de um bem, né, para a pessoa. Perfeito, Rafa. Eu acho que essa parte de sempre cruzar sintomas, cruzar aquilo que o paciente está referindo com todos os exames, é essencial, não só na parte da tireoide, como qualquer outra parte. A gente nunca pode ignorar nenhum dos dois lados, né? Nem a gente vai ignorar os números ali dos exames, mas tampouco vai ignorar os sintomas que o paciente está apresentando. Perfeito, Rafa. Teve até uma pessoa que perguntou aqui também em relação ao TPO, que ele disse que e quem tem TPO positivo, ele colocou exatamente assim. Então, me conta um pouquinho disso em relação a isso, Rafa. Às vezes a pessoa pode apresentar esses anticorpos um pouco elevados ali, sem apresentar ainda alteração tireoidiana. Conta um pouquinho. Gente, que perguntas maravilhosas e no time perfeito. Parece que foi combinado, mas não foi. Então, gente, isso mesmo. É muito comum, a gente também, porque as pessoas fazem os exames de rotina, e você vê que a pessoa tem um T4 livre e um TSH normais, completamente normais. Pode ter até ultrassom completamente normal ainda, mas ela tem um anti-TPO positivo. Ou seja, essa pessoa, nesse momento, ela é diagnosticada com tiroidite de Hashimoto. Ou seja, quer dizer o que isso?
que ela tem uma tendência enorme de desenvolver o hipotiroidismo ao longo da vida, que provavelmente ela vai desenvolver, principalmente se esses títulos forem altos, mas que no momento a tireoide está funcionando normal, então não tem indicação de dar hormônio tiroidiano. Não é para fazer isso, não vai mudar nada, não vai prevenir nada e você pode causar um malefício realmente para essa pessoa, porque os hormônios dela estão normais naquele momento. Então a conduta é aguardar, é fazer exame pelo menos uma vez por ano para acompanhar. Aí, caso esse TSH, esses hormônios comecem a alterar, aí se verificar a possibilidade de já começar a tratar com medicamento ou não. Perfeito, Rafa. Então, assim, passando até um pouquinho para a parte nutricional, Rafa, eu acho que a gente poderia abordar aqui alguns pontos. Você falou aí que, via de regra, se a pessoa, se o endocrinologista vai lá, diagnostica a pessoa com hipotireoidismo, realmente o tratamento base é fazer a medicação com o T4, né? E que, a depender, em alguns casos específicos, como você mencionou, até quem sabe vale a pena trabalhar com o T3, porque no nosso corpo, ali nos tecidos periféricos, realmente há a conversão do T4 a T3, porque o T3 é realmente o hormônio que vai fazer o trabalho, né, Rafa? É quem vai ter a ação. E aí entra a parte nutricional nisso, por quê, pessoal? Porque, na verdade, além de alguns outros fatores, mas da parte nutricional, para que haja essa conversão do T4 em T3, que é o hormônio que realmente vai agir ali, inclusive na parte de metabolismo, né? Precisa de alguns nutrientes, precisa de alguns minerais, tanto para fazer essa conversão, quanto, na verdade, para a própria produção dos hormônios tireoidianos. Então, quais seriam? Eu vou citar os principais deles, que são mais relatados ali na literatura científica. Seria principalmente iodo, selênio e zinco. Mas eu já completo que magnésio também é muito importante. Mas quando a gente vai para a literatura, realmente são esses três os mais falados. Então, iodo. Onde é que a gente encontra iodo? Via de regra, sal, acaba que aqui no Brasil, né, assim como em outros países também, mas existe uma obrigação, né, pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de todo sal comercializado aqui, seja ele qual for, tá, seja sal rosa, sal do que for, ele precisa ser iodado para ser comercializado aqui. Então, naturalmente, via de regra, todo brasileiro, ele provavelmente já consome uma boa quantidade de iodo só pelo sal que ele utiliza para fazer ali as preparações na cozinha do dia. Então, naturalmente, a gente já consegue um nível muito bom de iodo só com sal. Mas fora isso, onde é que também vai ter iodo? Para aquelas pessoas até que têm hipotiroidismo e que se preocupam com isso, né? Porque é óbvio que as pessoas que têm hipotiroidismo talvez elas devam realmente estar ainda mais preocupadas com a ingestão de iodo delas. A gente encontra também alga, que é uma coisa muito mais comum de estar presente na alimentação de veganos, realmente. Aquelas algas que a gente encontra lá na parte de supermercado, na parte de importados, sabe? Como eu falei aqui na live anterior, não necessariamente a gente precisa aprender a fazer sushi para usar essas algas. Tem gente que gosta até de só cortar as algas e incluir na salada, incluir em qualquer preparação. Você pode dar uma tostadinha dela, ela fica crocante. Mas alga realmente e frutos do mar, de maneira geral, são boas fontes de iodo também. Fora isso, nos laticínios a gente ainda encontra laticínios e ovos, a gente ainda encontra também um pouquinho de iodo. E aí eu queria até chamar a Rafa novamente para participar dessa conversa, porque uma das coisas que a gente discutiu na live anterior, né, Rafa, foi suplementação de Lugol, que é, na verdade, uma forma de você suplementar iodo na alimentação. Eu via muitas pessoas falando, muitos profissionais discutindo isso e muitas pessoas fazendo, às vezes, até sem nem consultar o profissional. E aí me conta um pouquinho, Rafa, o que é que você acha dessa suplementação de Lugol? Gente, muito oportuno também a Paulinha colocar isso. Bom, gente, primeiro eu queria deixar uma coisa muito clara, que na verdade é uma bandeira minha, que é a bandeira da chamada medicina baseada em evidências. É claro que o médico ou qualquer profissional, ele não vai ser um robozinho, só seguir aquela diretriz, não é isso. Mas é porque como os temas são muito complexos, existem muitos estudos científicos e muitos assuntos, então o que as especialidades médicas fazem? Elas se reúnem, tá? Com os maiores especialistas do mundo, eles levantam toda a literatura científica relevante existente e criam uma diretriz. Então, por que eu falei isso antes de falar do Lugol? As sociedades de endocrinologia nacional e mundial, elas já se posicionaram contra essa prática,
porque não há evidência de benefício. Até porque a tireoide, para ter um bom funcionamento, ela precisa de pequenas doses. E via de regra, tanto que hoje em dia, se vocês de repente tiverem ouvido falar, os avós de vocês, daquelas pessoas que tinham aquele bócio volumoso, pescoço bem, né, cheio, isso não acontece mais com frequência na maioria das regiões do país, por causa da suplementação do iodo no sal. Então, isso não traz benefício e pode trazer malefício. E para quem pode trazer malefício? Para pessoas que têm tendência a ter doença autoimune da tireoide. Então, o que acontecia? Muita gente sem nenhum sintoma, que estava super bem, inclusive grávidas, começavam a repor o Lugol, que é uma substância muito, muito concentrada em iodo, e começavam a desenvolver problemas de tireoide, hipertiroidismo, condições graves que poderiam trazer reais malefícios. Então, não está indicada a reposição de Lugol, não é evidência de benefício concreto, mas há evidência de malefício. Pois é. E até lembrar, gente, que até muitos estudos mostram, né, que a população brasileira, ela até consome um excesso de sal. A gente sabe, claro, que via de regra, esse excesso de sal, ele até vai estar muito mais presente em quem tem uma alimentação muito baseada em produto industrializado, porque esses acabam tendo realmente um excesso de sódio, até como conservante. Raramente quem tem uma alimentação baseada em comida natural, eu não tenho que ficar super regrando a quantidade de sal que eu vou colocar no feijão ou na minha carne. Raramente uma pessoa que tem uma alimentação natural vai ter uma alimentação com excesso de sal. Mas a verdade é que muitos brasileiros têm já um excesso natural de sal na alimentação. Eu estava lendo até antes de começar a live um estudo sobre isso, Rafa, mostrando justamente o excesso até de iodo vindo às vezes do excesso de sal presente na dieta de muitos brasileiros. Então, observe, gente, a gente talvez já exista até uma tendência a ter excesso. A quantidade que a gente precisa é muito pequena, seja pelo excesso realmente da própria iodação do sal ou pelo excesso de consumo do sal na nossa alimentação. Então, a gente não precisa suplementar o Lugol. Definitivamente, a gente já consegue ter tudo que a gente precisa de iodo, não só no sal, mas, como eu falei, nas outras fontes, nos ovos, nos frutos do mar, que são alimentos tão comuns também na nossa alimentação, né? Mas beleza, então, iodo, ok. Aproveitar, antes para não passar aqui algumas colocações, uma pessoa falou sobre medicina baseada em evidência e transmitiu para mim o sentimento que é da sociedade, das pessoas em geral, e uma outra pessoa falando de Lugol. Bom, então a pessoa falou assim, nossa, é difícil, porque tantos médicos com opiniões diferentes e tudo baseado em evidência. Mas, gente, é assim, evidência científica tem até dizendo, sei lá, que andar de ponta cabeça faz viver mais. Tem estudo dizendo tudo, entendeu? Então, se a gente quiser fazer prevalecer a nossa opinião pessoal, tem sempre como achar algum estudo que valide aquilo ali. Mas aí que tá, existem médicos com mestrado e doutorado, professores acadêmicos, que têm capacidade muito maior, diferente de só um médico que tem a especialidade, de julgar quão válido é aquele estudo. Então, via de regra, o que você tem que fazer? Você tem que ver se esse médico é especialista de verdade naquele assunto. É o primeiro ponto. Como é que eu sei se aquele médico é especialista naquele assunto? Você pega o CRM dele e joga no site do Conselho Regional de Medicina para ver se ele tem especialidade registrada. Se não tiver ali, queridos, ele não é especialista, porque a medicina ela não impede que, por exemplo, uma pessoa que se formou em medicina, ela atue na endocrinologia. Ele pode anunciar a especialidade em endocrinologia, ele não pode anunciar endocrinologista. Para isso, precisam de 4 anos de residência médica, de 60 horas semanais para ter esse título. Então, muita gente faz pós de final de semana e acaba, ou nem faz, e acaba por conta da mídia pesada, de muitos seguidores, de muita propaganda e de um discurso altamente convincente, se tornando pseudo referências em determinados assuntos. Então, realmente, aqui uma pessoa falou, algum médico, enfim, precisa ver se a pessoa é especialista mesmo, se não,
a opinião realmente não tem relevância no mundo científico e não deveria ter relevância na sociedade também. Uhum. Só complementando, Rafa, que é isso mesmo, assim, quando a gente tem hoje 1 bilhão de estudos sobre os mais diversos temas, e na verdade, então, por isso até que é tão difícil para o profissional, e por isso que às vezes a gente sim tem que se agarrar em alguma coisa, quando muitos estudos mostram para a gente caminhos diferentes, e às vezes caminhos completamente contraditórios, a gente acaba vendo, bom, não, peraí, quem é o especialista maior aqui? Quem é o grupo de pessoas que se reuniu que tem bom senso e conhecimento suficiente, porque, gente, eu não sei se vocês têm noção, quem é da área de saúde certamente tem, talvez outras pessoas não tenham tanto, como é difícil você julgar um estudo para dizer se ele é válido ou não, se os resultados que aqueles pesquisadores chegaram realmente é um resultado que você pode ou não levar em consideração na sua conduta. Eu, particularmente, não me acho capaz de julgar isso, porque você tem que ter tantos critérios metodológicos em relação à pesquisa que foi feita para serem atendidos, para você julgar se aquele ali é um N, se assim, ele reuniu um número de pessoas que realmente é um número de pessoas suficiente, se toda a parte metodológica foi bem conduzida. Isso é tão complexo, isso envolve conhecimento em estatística, em tantas outras coisas que eu particularmente não me julgo capaz de dizer se o estudo realmente é bom ou não. Tento ao máximo estudar, entender mais ou menos, para minimamente. Olha, mas, gente, assim, é muito complicado, muito mesmo. Muito complicado. É Eu acho difícil que para o bons profissional. profissionais como você, como tantos, vão sempre ter uma ideia, mas como tem esse senso crítico? Porque, na verdade, uma coisa que eu percebo com qualquer profissional da área de saúde é aquele efeito. Quanto mais se sabe, mais a gente acha que não sabe. Então, é uma coisa que é uma marcante de quem sabe. É achar que não sabe. É ter essa humildade, de ter essa visão tão completa. E uma coisa também que eu acho que pode ser um norte para a comunidade leiga, para a sociedade, é quando você tenta decidir, nossa, mas qual é a opinião correta, qual que é? Você tem que ver o seguinte, que se tem um médico destoando muito, ou um nutricionista, ou qualquer profissão, de qualquer área, destoando muito do conceito geral, gente, via de regra, não é porque ele é arrojado, ele é inovador, ele é brilhante, não. Via de regra, essas pessoas são vistas como pessoas que têm má prática médica, má prática clínica. Então, procure pesquisar direitinho a especialidade, investigar isso antes de tomar uma decisão aí que pode afetar a sua saúde de verdade. Com certeza. Acho que busca mais de uma opinião, né? Sempre que você tem Isso, um é sempre uma conhecimento, boa. Uhum. pega pelo menos umas 3 opiniões aí, ou então até vai você também, além de pegar as opiniões dos especialistas, busca você mesmo estudar um pouquinho mais a fundo, porque hoje a internet trouxe isso de positivo também, né? Tá aí aberto a todo mundo. Óbvio que é muito difícil buscar conhecimento de qualidade também, é muito difícil uma pessoa que é leiga conseguir buscar em estudos científicos, por exemplo, mas fato é, tenta se informar na medida do possível e busca mais de uma opinião, se for o caso. Bom, mas perfeito, Rafa. Bom adendo aí. Mas voltando aqui, gente, para a parte, então, parte nutricional, de quais nutrientes a gente precisa para ter essa conversão, para conseguir fazer com que o T4 realmente ele se converta ali a T3. Aí a gente lembra de cara de selênio. A nossa tireoide, para vocês terem uma ideia, é o tecido do nosso corpo proporcionalmente com maior concentração de selênio no nosso corpo. Então, o selênio ele é um dos minerais mais importantes para que haja, de fato, essa conversão. Tanto que, sem selênio, a gente com baixo selênio, a gente tende a desenvolver um hipotireoidismo, exatamente porque às vezes está chegando iodo, está chegando tudo, sua tireoide em teoria está ali plena, funcionando, produzindo ali o seu T4, mas não está havendo a conversão dos tecidos periféricos de T4 em T3. Exatamente porque falta aquilo que está ali agindo para fazer com que a reação, que de fato ocorra essa conversão. E o selênio está entre esses minerais, tá certo? Então, assim, talvez uma dica prática que as pessoas que têm hipotireoidismo, ou não necessariamente, ou até que têm na família um hipotireoidismo de Hashimoto, que é o caso de minha mãe, que está aí assistindo, né? Oi, mãe, que tem hipotireoidismo, acho super válido até a gente passar a acrescentar religiosamente todo santo dia uma fontezinha muito boa de selênio, e acredito que todo mundo que está aí já sabe a clássica fonte de selênio, que é turbinada, que é a castanha do Pará,
que aqui no nosso país é tão fácil de ter, né? Então, castanha do Pará, super bom. Fora isso, a gente tem também nos peixes, então atum, sardinha, frutos do mar de maneira em geral. Ovos também são boa fonte de selênio. Mas se a gente quiser realmente dar uma turbinada, todo santo dia aí, 1 a 2 castanhas do Pará para dentro e a gente já vai estar atingindo essa cota. Realmente é um dos minerais mais importantes, não só para essa conversão, mas também para proteger a nossa tireoide de danos oxidativos, porque lembrem que o selênio, ele faz parte lá daquele conjunto de enzimas que combatem, né, que são antioxidantes no nosso corpo, que é a glutationa peroxidase. Então, para proteger o nosso tecido direitinho da nossa tireoide e para fazer essa conversão, selênio para dentro, vamos botar aí 1 a 2 castanhas do Pará por dia. O outro nutriente é zinco. Zinco, gente, na verdade, pelo que eu pesquisei, assim, ainda não está muito claro o papel dele, até se é nessa conversão de T4 em T3, mas o que é fato? Já se viu que muitas pessoas que têm uma deficiência de zinco, e zinco é bem fácil da gente dosar nos exames de sangue, tá? Pessoas que têm deficiência de zinco e às vezes apresentam, por exemplo, algum tipo ali de tireoidite, né, de inflamação na tireoide, no momento em que se corrige o zinco, você vê que todos os parâmetros da tireoide voltam à normalidade. Então, definitivamente, existe uma relação entre a parte de produção normal dos hormônios e funcionamento da tireoide com o zinco, ainda não se sabe exatamente o que, mas zinco é um dos minerais também que é super importante. O zinco está presente principalmente nas fontes de proteína animal. Tanto que público vegano é um público que tem que ficar sempre atento se o zinco está bom, porque o zinco na nossa alimentação a gente vai encontrar principalmente nas carnes, nos peixes, né, aves, carnes de maneira geral, né, independente do bicho. Então, se você é vegano, fica sempre de olho em zinco, aí tem que ficar de olho também em ferro, em B12, mas enfim, zinco, já que a gente está falando de tireoide, é uma parte super importante para os veganos ficarem de olho e ver se está no nível ok. Se não, às vezes precisa ser suplementado, tá bom? E aí, só para fechar essa parte de vitaminas e minerais, Rafa, um outro que eu queria falar é da vitamina D. Exatamente porque você falou que uma das principais causas de hipotireoidismo é Hashimoto, né? Ou seja, é uma doença autoimune. E a gente discutiu muito bem na última live que vitamina D hoje, muito mais do que uma vitamina, tem ação total hormonal. E a gente já sabe que a vitamina D é um imunomodulador. Ela tem capacidade realmente de mexer com a parte da nossa imunidade. Então, já tem muitos estudos mostrando que manter uma vitamina D provavelmente ali, pelo menos entre 30 e 40, é muito bom para a parte de imunidade e realmente tem condições de proteger a nossa tireoide dessa parte autoimune, certo? Então, é aquela coisa. Ou se expõe ao sol, e aí até eu tinha visto um estudo, porque eu queria saber quanto exatamente de sol, né? Eu tinha visto um estudo que foi feito, não lembro se na Inglaterra, alguma coisa assim, mas que dia sim, dia não, 13 minutos de exposição foi o que eles chegaram à conclusão, 13 minutos de exposição solar, quando o sol realmente está, aquele solzão, bem no sol de meio-dia mesmo, você garante ótimos níveis de vitamina D. Foi capaz de deixar a população estudada com ótimos níveis. Então, a gente sabe que realmente é uma relação proporcional, a produção de vitamina D vai ser proporcional à incidência dos raios ultravioleta. Por isso que a gente fala aqui, o barulho começou. Por isso que a gente fala aqui, se você pode se expor naquele sol mais forte, claro que protegendo o rosto, passando realmente protetor solar, usando alguma barreira física, principalmente para a parte do rosto, pessoas que têm tendência a melasma, enfim. Mas deixar alguma parte do corpo exposta, pernas, braços, para que você consiga aí ter 10 minutinhos, pelo menos dia sim, dia não, de interação com o sol, para aumentar a vitamina D. E se uma pessoa que vive dentro de casa, vive dentro do escritório, que não se expõe nunca ao sol, lembrar realmente de suplementar. Aí não tem jeito, se não consegue se expor ao sol, não conte apenas com a vitamina D que vai estar presente nos laticínios, nas carnes, não conte só com essa vitamina D para manter a sua vitamina D boa, porque a gente já viu que isso não é suficiente. Para quem não se expõe ao sol, tem que haver a suplementação oral. Tá certo, pessoal? Então pronto, vamos tentar manter entre 30 e 40. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Rafa? Sim, eu acho que é muito importante a gente colocar
essa questão da vitamina D de uma maneira simples, para que as pessoas possam cumprir exatamente o que você falou. E, gente, atenção nos idosos. Porque o idoso, muitas vezes, ele até pode eventualmente pegar aquele sol certinho, como a Paulinha já explicou, mas muitas vezes a síntese já é comprometida. Então, é uma população que, com muita frequência, a gente precisa repor, né? Fazer a reposição oral mesmo assim. E ainda assim, tem pessoas que têm problemas de pele, né? Que não podem pegar sol, que têm tendência a mancha, melasma. Então, essas também vão acabar fazer a reposição oral. E sim, a vitamina D é muito importante, está em níveis normais, pelo menos acima de 30, né? Existem posicionamentos diferentes de acordo com as sociedades de qual seria esse valor, tá? Mas eu realmente acho que pelo menos acima de 30 seria o melhor valor, para que a gente tenha uma função imunológica ok, mantida, e com certeza uma função tiroidiana e também preservada. É muito importante. Perfeito, Rafa. Gente, ninguém merece essa obra. Não sei se vocês estão ouvindo, né? Porque eu aqui tô quase eu tava encostando aqui assim para ouvir Rafa. Mas enfim, vamos lá, vamos seguir. Vou até falar um pouco mais alto aqui. Mas, pessoal, um outro ponto que eu queria falar com vocês, que eu vejo que na semana até passada, eu disse até na live aqui da sexta-feira, eu disse que na quinta eu tinha atendido uma paciente e que ela tinha falado para mim: ai, Paula, eu até costumava comer brócolis, comer couve, mas aí uma pessoa disse para mim realmente que não era interessante eu comer esses alimentos e eu passei a tirar isso do meu dia a dia, que não era interessante porque esses alimentos não ajudavam ao funcionamento da minha tireoide. E aí, simplesmente, o que é importante? É entender que se a gente realmente existe essa família das brássicas, né? Que é o quê? Couve, couve-flor, brócolis, nabo, couve de Bruxelas, enfim. Essa família, ela realmente tem bastante glicosinolato, que é uma substânciazinha que lá no nosso tecido tireoidiano vai competir com a absorção de iodo, né? Com a absorção do iodeto. E aí realmente pode, por conta disso, prejudicar a função tireoidiana. Mas o que é que a gente já viu? O que é que os estudos já mostram pra gente? Que quando a gente cozinha esses alimentos, praticamente a gente anula esse efeito. Então, o que eu diria para as pessoas que têm hipotireoidismo é que não precisa abrir mão de brócolis, couve-flor, couve, não precisa abrir mão disso, repolho, dá para ter, mas preferencialmente não coma cru. Só isso. E eventualmente dá para tomar um suco verde, botar couve ali crua e tomar um suco. Claro que dá, gente, porque no fim das contas, lembre, a gente tem que se preocupar muito mais com aquilo que a gente faz todo santo dia e em grande quantidade ali. Então, eu acho que para realmente estar presente no dia a dia, por via das dúvidas até, porque isso aqui eu estou falando basicamente com base assim, no que a teoria me diz, e estou maximizando, sabe? Eu nunca vi nenhum estudo de um grupo que tomou suco verde todos os dias e prejudicou a tireoide, prejudicou o funcionamento da tireoide. E provavelmente isso não aconteceria. Mas por via das dúvidas, né? Vamos tentar usar essa informação ali com o maior nível de precaução do mundo. Dê preferência a esses alimentos, se você tem hipotireoidismo, dê preferência a esses alimentos na forma cozida, tá certo? Na forma cozida, refogada, porque você já está garantindo que você não vai ter essa menor absorção ali de iodo a nível de tireoide, beleza? Um outro grupo de alimentos também, que esse já é menos popular, mas que também é muito discutido na literatura científica, que poderia prejudicar um pouco a função tireoidiana, é a soja, os derivados de soja, né? Então, tanto a soja em grãos, quanto o tofu, tempê, enfim, esses derivados todos de soja que costumam estar presentes principalmente na alimentação vegana, vegetariana, justamente por conter isoflavona, que são fitoestrógenos, né? São alimentos ali, são substâncias vegetais que mimetizam, que imitam os hormônios femininos, né? Os estrogênios. E aparentemente essas isoflavonas realmente elas poderiam dificultar a produção dos hormônios tireoidianos, também por uma questão de competição.
Mas, gente, fato é, nada disso se comprova, tanto o consumo de soja na rotina, quanto o consumo desse grupo das brássicas, né, desses alimentos específicos que eu citei. Nenhum deles na literatura científica, nada confirma que a presença desses alimentos poderia levar uma pessoa que é eutireoidiana, que tem um funcionamento normal da tireoide, a piorar a sua função tireoidiana. Tá certo? Que isso fique muito claro, que a gente precisa fazer essa distinção. A gente tem que entender que alguns alimentos que às vezes prejudicam alguma coisa ou agravam em uma pessoa que já é doente, que já tem uma produção deficiente, por exemplo, não necessariamente vai causar a mesma coisa em uma pessoa que tem função completamente preservada e normal. Então, o que a gente pode tomar como base disso bom, não existe ainda literatura suficiente para a gente bater martelo que é bom, mesmo as pessoas que têm hipotireoidismo, anularem esses tipos de alimentos que eu citei aqui do cardápio, não é necessário. Mas em relação às brássicas, prefira se for cozido, tá certo? Só por via das dúvidas, prefira se for cozido. Beleza? Rafa, eu tinha uma pergunta para te fazer, que aí isso puxa uma outra coisa que eu quero falar, só para a gente finalizar aqui. Depois, isso é uma pergunta que me fazem muito. Então, depois que o paciente teve o diagnóstico de hipotireoidismo e foi medicado, então que ele conseguiu ali, o médico e ele conseguiu ajustar a dose para chegar ali no tratamento perfeito. Essa pessoa, Rafa, ela ainda vai ter uma propensão a um metabolismo lento? Então, gente, essa é uma pergunta muito comum, porque a gente ouve muito falar, né? Até de uma maneira as pessoas brincando, nossa, eu ganhei peso, eu engordei, mas é culpa da tireoide. Gente, realmente se tiver sem tratamento, como a gente falou lá no comecinho da live, pode ajudar a ganhar peso. E olhe, há muito tempo atrás, talvez a resposta para essa pergunta da Paula, estou controlado do meu hipotiroidismo. Mesmo assim, eu tenho tendência a ganhar um pouco mais de peso que as outras pessoas? Gente, parece que uma parcela sim. Parece que sim, tá? Muitas pessoas, alguns estudos acompanhando aí pessoas com hipotiroidismo mesmo controlado, parece que um grupo pode sim manter uma tendência a ganhar um pouco mais de peso, manter uma tendência a ter aí um metabolismo um pouco mais lento, sim. Então, isso não é também uma fantasia, não, isso é verdade. É claro que muitas vezes as pessoas, até por não ter essa informação, ou por ser psicologicamente mais cômodo, botar a culpa em algo, né, do que tomar aí nas mãos os rumos, né, do seu peso, apesar da sua genética, apesar do hipotiroidismo ou de qualquer coisa, pode contribuir sim, pode contribuir para a tendência a ganhar peso. Perfeito, Rafa. E aí, gente, claro que eu acabo querendo entrar com base nisso, com base aí nesses estudos que mostram que talvez uma parte da população, mesmo com com a sua doença controlada ali, que eles ainda possam ter uma dificuldade maior na perda de peso. Claro que dá vontade para a gente enveredar, de falar de estratégias de emagrecimento, mas o que eu posso focar, mas assim, tem 1,5 bilhão de vídeos que eu já fiz sobre emagrecimento, então eu acho que a gente não precisa entrar nesse assunto nesses últimos 10 minutos. Mas teve uma live que eu fiz só sobre metabolismo. Só sobre metabolismo. Em breve ela já vai estar lá no meu canal do YouTube. Eu até entrei antes aqui para ver se ela já estava lá, mas ainda não está. Em breve ela vai estar. Então, mas falando rapidamente de como a gente pode aumentar o nosso metabolismo, já que a tendência de quem tem o hipotireoidismo realmente é estar com o metabolismo um pouquinho mais lento, eu citaria principalmente 3 atitudes. Em relação à parte estritamente nutricional, eu diria que traga realmente proteína para participar de todas as suas refeições, porque proteína é o nutriente que mais aumenta o nosso gasto energético, literalmente, porque lembre, para os nutrientes serem metabolizados, ou seja, serem quebrados, absorvidos, chegar lá dentro para eles serem utilizados, tudo isso demanda energia. E a proteína, dentre os 3 macronutrientes, que é proteína, carboidrato e gordura, a proteína é o nutriente que mais demanda energia. Então, bom, trazer mais proteína, eu não só vou ter esse aumento ali, considerando os 3 nutrientes, eu vou ter um aumento do meu gasto energético, né?
como também é o nutriente que mais me dá saciedade. Então, se a gente pensar que uma dieta de emagrecimento, ela geralmente vai conter uma limitação um pouco maior do volume, né, do volume energético e, consequentemente, do volume de alimentos que estão ali presentes, é interessante que eu organize ela de uma forma que me traga o máximo de saciedade. Então, trazer proteína para participar de todas as minhas refeições, sem dúvida, é o número 1 que a gente pode, até para dar uma ajudazinha nesse metabolismo. A outra dica que eu daria, gente, tem relação com treino. E sim, gente, olha, treino é o que tem de mais efetivo que a gente pode, de maneira rápida e instantânea, aumentar o nosso metabolismo. Não queira, que essa já seria a terceira dica até, não queira confiar em substâncias termogênicas na nossa alimentação. Adicionar gengibre, chá verde, café, né, ou até a cafeína mesmo isolada, isso não ajuda em praticamente nada. Até os estudos mostram que se você tomar ali a cafeína, você pode aumentar um pouco a quebra da gordura. Lembrem que aumentar a quebra não necessariamente aumentar a queima. O que os estudos mostram é que a cafeína pode aumentar a lipólise, que é a quebra da gordura, mas a queima em si não necessariamente ela vai fazer. Por isso que termogênico, até essas substâncias termogênicas que às vezes as pessoas utilizam como pré-treino, por exemplo, elas são realmente interessantes se associadas ao treino, para que você aumente a quebra, para que você chegue para treinar com mais gordura circulando no seu sangue, que vai ser muito mais fácil do seu corpo utilizar. Mas você no treino, que tem que gerar o aumento da necessidade, da demanda energética, o aumento do seu corpo querer realmente queimar, utilizar energia, para que ele pegue essa gordura e de fato faça ela evaporar. Use isso para gerar energia. Caso contrário, essa gordura sai da sua célula, ela é quebrada, mas se você não aumenta a demanda energética, ela geralmente volta a ser reesterificada, ela volta a virar gordura lá no seu tecido adiposo, tá bom? Então volta a ser acumulada. Então, gente, é isso, assim, use o treino é a nossa principal, e aí assim, tipo, não, mas que saco, eu já tentei várias coisas, não gosto de treinar. Não existe, gente, não existe vida saudável dissociado de treino, dissociado de atividade física. Então, assim, eu acho que a gente tem que, de uma vez por todas, trazer isso para dentro ali da nossa cabeça, do nosso consciente, subconsciente, e entender que sim, a gente tem que treinar, gostando ou não, ótimo, melhor que a gente goste, melhor que a gente encontre um tipo de esporte, atividade física em geral que a gente tenha prazer fazendo, mas se você ainda não descobriu, entenda que você tem que fazer mesmo assim. Especialmente se você tem condições, como é o caso do hipotireoidismo, que fazem o seu metabolismo ficar talvez um pouco mais lento. Aí não tem jeito. A atividade física é o que mais exponencialmente e instantaneamente pode elevar o nosso gasto energético. E ela que vai dar um pouquinho mais de liberdade para que a gente consiga, às vezes, ter uma alimentação um pouquinho mais flexível, sem que a gente ganhe peso com isso. Tá certo, pessoal? Bom, essa seria a minha mensagem final. Então, assim, treinem, cuidem da sua tireoide, tomem vitamina D ou se exponham ao sol, comam sua castanha no Pará. E com isso aí, provavelmente, sua tireoide vai tá show de bola. Rafa, você tem alguma mensagem final para deixar para o pessoal? Gente, a mensagem é o que a Paulinha falou, que é sempre o princípio da boa saúde de maneira geral, né? E também não deixar de fazer os seus exames de rotina, de fazer um check-up, para que se possa pegar o mais precocemente possível qualquer problema hormonal, qualquer deficiência nutricional, tá? E quanto à atividade física, alguém perguntou sobre atividade física e hipotiroidismo, não só por essa questão do metabolismo, mas também a atividade física, ela é algo que diminui a inflamação. Então, se você diminui a inflamação, você melhora o desempenho de todos os seus órgãos e tecidos, da sua cabeça, do seu pensamento, de tudo, tá, gente? Então, é isso. Cuidem-se sempre, independente de quarentena, de pandemia, é realmente algo para a vida. E qualquer coisa, estamos aqui para tirar dúvidas, para os atendimentos online também. Contem sempre conosco. Ai, Rafa, eu acho super importante. Que bom que você comentou isso. Gente, assim, durante esse período de quarentena, Rafa, né, e assim como eu, que fazemos parte da equipe aqui clínica, da Clínica Você Bem, que está aqui em São Paulo, né, que eu sei que tem gente do Brasil inteiro assistindo a gente, mas a gente está trabalhando nesse período online, tá certo? Então, se vocês têm interesse em agendar consultas com a doutora Rafaela, comigo, é só ir lá no Instagram da Clínica Você Bem, @Clínica Você Bem,
e entrar em contato lá via WhatsApp com a nossa secretária, que ela está agendando as nossas consultas, tá bom? Tanto para a doutora Rafaela, quanto para mim, quanto para toda a equipe, na verdade, da Clínica Você Bem. E, Rafa, você tocou num ponto muito importante. Antes de acabar o tempo aqui, que às vezes a gente fala demais, o tempo começa a contar aqui e encerra enfim, o negócio aqui. Gente, seguinte, por favor, recadinho rápido. Quando acabar a live, vão lá no link que está disponível lá no meu perfil. Clica lá para participar do meu grupo do Telegram, tá certo? Que é de emagrecimento, que tá show de bola. Tô botando um monte de informação legal lá todo santo dia. Mas, Rafa, você tocou num ponto super importante que eu queria complementar, que é justamente falando dessa parte de inflamação. Então, pessoal, lembre, a base da alimentação, base da vida, na verdade, a atividade física, como muito bem pontuado por Rafa, é imprescindível para cuidar dessa parte de redução do perfil inflamatório. E também a alimentação boa como um todo, a gente basear a nossa alimentação em comidas de boa qualidade, e realmente buscar ter um peso, buscar ter um percentual de gordura dentro do saudável, isso é importante para que a gente não seja, para que nós não sejamos pessoas inflamadas. Então lembre que o excesso de peso, ele gera naturalmente uma inflamação no nosso corpo, uma inflamação crônica ali de baixo grau, assim como a má alimentação também. Então não ache você que é magro de... Nossa, esqueci Falso o termo. magro. Falso magro, exatamente. Você que é falso ou falsa magra, exato. Não ache que você é uma pessoa que, porque tá de roupa, parece magrinha e fininha, que tá tudo bem com a sua saúde. Não é. Se você é uma pessoa que se alimenta mal e todo santo dia tá jogando um monte de aditivo químico, de comida de má qualidade, não tá nutrindo bem o seu corpo, olha aqui, só relacionado à parte de tireoide, tudo que a gente falou, né? Então, assim, para eu ter realmente a conversão dos hormônios tireoidianos, para eu ter ali hormônio ativo circulando, eu tenho que estar me nutrindo muito bem, eu tenho que jogar selênio, zinco e tantos outros nutrientes para dentro do meu corpo. E como é que eu faço isso? Baseando a minha alimentação em comida de boa qualidade, comida de verdade. Então, nunca abram mão disso, tá certo, pessoal? Quero agradecer muito a todos vocês que participaram aqui. Se por acaso alguma dúvida não foi respondida hoje eu acho que a gente conseguiu tirar várias dúvidas, mas se alguma dúvida não foi respondida, se tem a ver com a parte médica, com a parte de medicamento, de diagnóstico, vai lá no Instagram de doutora Rafaela, deixa a pergunta lá para ela, tanto via direct ou em algum dos posts do feed dela. E se for alguma coisa nutricional, vai lá também no meu, ou no direct, ou no meu feed também, deixa lá a dúvida que a gente vai ficar muito feliz em te responder. Rafa, muitíssimo obrigada por mais essa aula hoje. E a gente se vê na próxima, né? Vamos já ver aí o próximo tema para a gente marcar novamente. Com certeza, foi um prazer. Um beijo. Beijo enorme, bom feriado para todos vocês, pessoal. Tchau, tchau.